Glória a Deus. Boa noite, irmãos, que a paz seja convosco, amém? Aleluia, que Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus. A você também que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor esteja renovando suas forças em nome de Jesus. Quero aproveitar e mandar um abraço forte também a todos os nossos missionários, levitas, que estão no nosso pré-acampamento. Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Enquanto isso, nós iremos orar, pedir a bênção de Deus sobre o nosso culto, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Queremos pedir a Tua bênção em nome de Jesus sobre o nosso culto. Que o Senhor esteja, ó Deus querido, tratando com cada um de nós. Que o Senhor esteja ministrando, ó Deus querido, em cada um de nós, ó Deus querido, esta noite. É o que nós te pedimos, pelo poder do nome santo e bendito de Jesus, ó Pai. Esteja também guardando as vidas que estão chegando na Tua casa, Deus querido e maravilhoso, pelo Teu poder, é o que nós te pedimos. Quem crê, diga amém. Aleluia. Aproveite e cumprimente essa pessoa que está ao seu lado. Dê uma paz abençoada para ela, em nome de Jesus. Vamos estar exaltando ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória.
Aplauda o Senhor, meu amado, porque Ele é digno. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua vontade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer a ti sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vou declarar. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras
oportunidade ao nosso Deus e também aos nossos apóstolos. Quero convidar a igreja a tomar o seu assento e convidar aqui à frente a evangelista Jéssica, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, que a paz seja convosco, amém? Amém. Aleluias, quero agradecer por essa rica oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus. Louvo, agradeço ao nosso Deus por essa imensa oportunidade, agradeço também aos nossos apóstolos. E agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55. Nós temos aqui um versículo-chave, que é o versículo 11, mas nós estaremos aqui lendo a partir do versículo 8, amém? Então pode abrir a sua Bíblia, e enquanto você vai abrindo, nós vamos orando, pedindo para que o Espírito de Deus, ele continue ministrando agora os nossos corações, amém? Pai amado e querido, nós colocamos nossas vidas diante da Tua presença, Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, meu Pai, e te pedimos, ó Deus, nessa noite, fale conosco, Senhor, que a Tua palavra, Deus eterno e querido, possa continuar nos levando a um posicionamento, a andarmos, meu Pai, no propósito cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, estamos aí com o nosso tema da semana, né? Caminhando no propósito. E eu quero ler aqui com você a partir do versículo 8. Isaías 55, 8. A palavra de Deus diz assim para nós: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não retornam, se não regarem a terra, e fazer germinar e produzir, e dão a semente ao que semeia, e pão ao que comer. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, e realizará o que me apraz, cumprirá aquilo para que a enviei. Amém? Então, aqui o versículo 11, o último versículo que nós lemos, é o nosso versículo-chave da semana. Então, durante toda essa semana, estamos sendo aí ministrados a respeito de caminharmos, né, no propósito. Nós aprendemos muito durante a Web Rádio com a nossa apóstola Cristiane, ela nos mostrando a diferença de propósito e de planos, ela nos mostrando que na vida de cada um de nós, Deus ele tem um propósito. Antes de nós sermos ali formados, gerados, Deus ele já tinha um propósito para a nossa vida, nos mostrando também que Deus ele tem um propósito individual para cada um de nós, e por final nos mostrando que muitas vezes é o próprio ser humano que aborta esse propósito de Deus na sua própria vida. Através da incredulidade, quando nós deixamos de obedecer à palavra de Deus, quando nós deixamos de caminhar pela palavra de Deus, o próprio ser humano, ele aborta o propósito de Deus para a vida dele. Então, Deus ele tem um propósito para a vida de cada um de nós que estamos aqui. E para cada área da nossa vida também, Deus ele tem um propósito específico. Deus ele não fez ninguém por série, né? Colocou aqui no mundo e falou assim, olha, se vira, viva aí do acaso, viva aí de qualquer jeito, não. Mas ele já nos fez com um propósito. E em todas as áreas da nossa vida, Deus ele também tem um propósito. E quando se trata da nossa área financeira, também não é diferente. Nós só vamos começar a viver o propósito de Deus a partir do momento que nós aprendermos a andar pela palavra, que nós aprendermos a colocar em prática a palavra de Deus. Muitas vezes você pode estar dentro da igreja, vindo em todos os cultos, mas você pode estar fora do propósito de Deus. Não é simplesmente o fato de indo na vida dele, abençoando, suprindo a vida dele, e muitas vezes na sua vida não. Por quê? A palavra de Deus, ela nos mostra.
Né? Quando nós vivemos ali em obediência, em prática à palavra, pode ter certeza absoluta que eu estou ali caminhando para viver no propósito do Senhor. Agora, quando eu recebo a palavra, mas eu deixo ela entrar por um ouvido, sair pelo outro, não coloco, né, no meu coração em praticar, em obedecer, em ser um dizimista, em ser um ofertante, nunca eu estarei dentro do propósito de Deus. Nunca o propósito de Deus irá se cumprir na minha vida se não houver a obediência à palavra do Senhor. Amém? Nunca. Então, aqui no versículo 11, ele é bem claro, ele diz, né? Assim será a palavra que sai da minha boca. Não retornará para mim vazia, e realizará o que me apraz, e cumprirá aquilo para que a enviei. Então, a palavra de Deus, ela não volta vazia na vida daqueles que obedecem. Né? Como eu citei aqui o exemplo, às vezes você está do lado de uma pessoa que ela está recebendo a mesma palavra que você. E muitas vezes na vida daquela pessoa que tem obedecido, que tem praticado, a palavra de Deus tem se cumprido, as promessas de Deus têm chegado, e muitas vezes na sua vida não. Então aqui o Senhor, ele é bem claro, ele tem a promessa da palavra dele não voltar vazia. Mas, como toda promessa, existe um mandamento a qual nós devemos cumprir, para que essa palavra ela venha a se realizar. E quando se trata de dízimo e de oferta, é bem claro. A palavra de Deus ela é bem clara, ela diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, por várias vezes, nós vamos ver na palavra de Deus, o Senhor ele nos levando a sermos dizimista, a sermos ofertante. Nos versículos anteriores que nós lemos, o Senhor ele diz assim, olha, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os meus caminhos não são os seus caminhos. Né? Então, aquilo que nós estamos vivendo hoje, Jéssica, aquilo que eu estou vivendo hoje, aquilo que Deus está fazendo na minha vida hoje, aquilo que Deus ele tem abençoado hoje na minha vida, já é o máximo? Já é tudo que Deus ele tem para mim? Não. A palavra de Deus ela diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Talvez você olhe para a sua vida hoje e fale assim, olha, graças a Deus o Senhor já tem abençoado, o Senhor já tem aberto portas, o Senhor já tem trabalhado, mas não significa que é o máximo daquilo que Deus ele tem para fazer na nossa vida. Muitas vezes você está aí, né, olhando para os seus pensamentos, achando que aquilo ali já é o tudo. Não, o Senhor ele fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aquilo que Deus ele tem para nós são coisas grandes, são coisas firmes, que à medida que nós vamos obedecendo a palavra, à medida que nós vamos colocando em prática, Deus ele vai derramando sobre as nossas vidas, Deus ele vai cuidando, Deus ele vai suprindo, Deus ele vai ali abrindo grandes portas. Porque o pensamento dele para nós é um pensamento muito grande. Né? E a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, nenhum de nós aqui, por mais que o Senhor já esteja cuidando, né, porque Ele tem realmente, tem cuidado, Ele tem suprido, Ele tem realmente trazido nas nossas vidas aquilo que nós precisamos. Acredito que todos nós aqui que somos dizimista e ofertante, temos provado do cuidado de Deus para nós. Mas não significa que se limita a isso. Então, muito mais Deus ele quer fazer à medida da nossa obediência. Amém? Só para a gente concluir aqui, a palavra de Deus, ela diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 e 10, ele diz para nós honrarmos o Senhor com as nossas primícias e com as nossas rendas, para que os nossos celeiros, eles sempre venham ali se transbordar. Jéssica, o que isso tem a ver com o propósito de Deus? Quando o Senhor, ele fala para nós a respeito de dízimo e de oferta, é porque existe um propósito por trás disso. Todos os versículos que você pegar e ver ali a respeito de dízimo, de oferta, de trazer a sua renda, você vai ver que existe um propósito pelo qual Deus ele quer nos abençoar naquilo. Por exemplo, esse versículo mesmo que eu acabei de citar, que ele diz, né, para a gente honrar o Senhor ali com as nossas primícias, com as nossas rendas, qual que é o propósito? Para quê? Que Deus ele quer que nós venhamos honrar Ele com as nossas primícias, com as nossas rendas. O propósito é para que Ele venha fazer com que os nossos celeiros eles venham a transbordar. Quando o Senhor ele fala lá em Malaquias, trazei o dízimo e oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois você pode fazer prova de mim, qual que é o propósito nesse versículo? É eu ser obediente para que realmente eu possa fazer prova do Senhor. É eu ser obediente para que realmente eu possa ver as janelas do céu sendo abertas sobre a minha vida. Então, até em relação a dízimo e oferta, quando o Senhor ele deixa na sua palavra, há um propósito pela qual o Senhor ele quer nos abençoar. Ele quer nos fazer prosperar, Ele quer realmente derramar nas nossas vidas
as promessas dele. Então, somos dizimista e ofertante porque nós precisamos ver o agir de Deus na nossa vida. Precisamos ver a bênção de Deus instalada na nossa vida. Amém? Nós vamos agora consagrar os nossos dízimos e ofertas. Você que trouxe pode segurar nas tuas mãos, pode se colocar de pé e nós vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar a Ti todos os dízimos e ofertas que serão entregues na Tua casa nessa noite. Que o Senhor possa continuar honrando grandemente aqueles que têm obedecido a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e chamo o vídeo. Vendo Isaías 55. Tudo que está sendo falado, glória a Deus, tem o seu propósito. Então, Isaías 55. No versículo 6, ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Apóstolo, que versículo maravilhoso. Eu já até o decorei. É um versículo tremendo, mas tem alguma coisa aqui que a gente precisa pensar. Que Deus poderá um dia não estar perto de você. Vamos ler novamente ou não? Muitas vezes a gente lê a Bíblia e até decora, é bom ler e decorar, mas a gente não pensa. Então ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. O que significa isso? O apóstolo é buscar a Deus enquanto se pode achar, ponto. Não. A interpretação não é essa. Poderá chegar um tempo que eu não vou achar o Senhor mais? Poderá. Ele diz assim: invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Significa que Ele pode fugir. Enquanto eu estou tendo força para ler Bíblia, para estudar, para vir à igreja, para eu trabalhar na causa do Senhor, isso aí é o maior milagre que existe. Significa que Deus está perto. Não é? Que eu posso achar Deus. Não, apóstolo, eu achei Deus. E você está fazendo o que com Deus? Você já achou? Porque quem acha Deus encontrou o maior tesouro que existe. E o que nós estamos fazendo com isso? Um abraço a todos os nossos irmãos que estão lá no pré-acampamento. Estamos lá desde segunda-feira, quer dizer, alguns foram para lá na segunda-feira, mas nós começamos na terça-feira pela manhã. Apóstolo, o pessoal vai lá só para trabalhar? Não. Nós vamos lá também para um trabalhar de Deus na nossa vida. Então, aqueles que permanecem firmes no propósito, porque, tratando aqui do versículo, aqui fala
né, vários versículos para chegar ali no propósito. Então, quando nós estamos diante de algo que Deus pediu para nós fazermos, e eu permaneço firme naquilo e crescendo também naquilo, porque não é só permanecer firme, é crescer naquilo, porque tudo que nós fazemos, a tendência de um homem saudável é aperfeiçoar cada vez mais aquilo. Tudo. Você não entra na escola para ficar o tempo todo cursando um ano só. Há um aperfeiçoamento naquilo. Você começa a trabalhar, você entra ali num setor, e você vai aperfeiçoando, e quanto mais você aperfeiçoa, mais oportunidade terá. Isso é uma pessoa saudável. Nas coisas de Deus é a mesma coisa. Mesma coisa. Quando existe uma estagnação, a pessoa para, significa que Deus já não está muito perto daquilo. E o problema é que quando Deus não está perto, o inimigo aproxima. Porque o que faz afugentar o inimigo de nós é a presença de Deus. Então o inimigo foge, que a presença de Deus está ali. E se a presença de Deus está, pode ter certeza absoluta que aquilo que Ele colocou para nós fazermos, vai dar certo. Então isso a gente ministra ali. Então aqueles que permanecem firmes no propósito, tem uns que vão lá, né, de vez em quando, aí volta, vai, o sistema chama, eles voltam para o sistema. Mas tem outros que são perseverantes. E ali é um tratar de Deus com todos nós. Eu sempre digo, eu prefiro mais o pré-acampamento do que o acampamento. Ah, o senhor não gosta de acampamento? Gosto, claro. Se eu não gostasse, eu não faria 3 vezes ao ano. Mas no pré-acampamento, Deus trabalha mais conosco do que no acampamento. Porque, primeiro, para uma pessoa ir para o acampamento, para o pré-acampamento, ele tem que ter uma renúncia maior. Não tem? Tem que ter uma renúncia maior. Aí você fala, não, o irmãozinho foi para lá porque ele pode. Não, ele foi para lá porque ele não pode, mas ele renunciou àquilo. Talvez a condição dele está pior do que a sua. Talvez profissionalmente falando. Mas ele tem um propósito com Deus ali. E Deus pode reverter aquilo. Tudo isso é ministrado lá. A gente tem culto todo dia. Começa às 23 horas. Ali tudo tem um horário, porque Deus não é Deus de confusão e de bagunça. Aonde tem confusão e bagunça, Deus não está. É o inimigo que está naquilo. A gente tem hora para tudo. Se tem, por exemplo, nós estamos essa semana de jejum, começou ontem. Se não tem, às 7h30, ali, a gente reúne, ora, e o último que chega, ele já tem que falar um versículo bíblico. Que nós estamos preparando soldado para o exército de Cristo. E não com covarde religiosos, só frequentadores de igreja. Porque o covarde, ele mais anda desviado do que tudo. Ele só vem à igreja quando ele está precisando de alguma coisa. É o pior traidor que existe. Você gosta de gente assim, que vai atrás de você só quando está precisando de alguma coisa? Deus também não. Deus também não. Aliás, quem criou o sentimento em nós foi Deus. Deus também não. Você... O que você acha de uma pessoa que sempre está ali disposta a servir? O que você acha dessa pessoa? Pessoa maravilhosa, não é? Deus também acha.
Acha ou não? Tem certeza? Então tudo é bem organizado quando nós estamos lá. E na igreja também, o nosso culto se começa às 19 horas, é às 19 horas que começa, não é às 19h05, 19h10, 19... Não. Vamos começar o culto a hora que o povo chega. O culto é a Deus. Não é a Deus o culto? Nós estamos prestando um culto a Deus. Deus está assistindo o nosso culto. Dá um alô para ele aí. Dá um glória. Está assistindo o nosso culto. Isso. Faz assim para ele, assim. Isso. Então o culto é a Deus. Aí eu vou fazer o culto. Não chegou o pessoal ainda. Não existe isso. Só existe onde tem confusão. Deus não opera naquilo. Começa o culto. Lá no núcleo onde está dirigindo, se o culto lá é às 15 horas, comece às 15 horas. O irmão não chegou com os discípulos ainda. Mas, espera aí. Começa o culto. Porque aonde tem bagunça, o Senhor não opera. O apóstolo Estaí não é ser muito metódico, que agora tem, né? Você ser uma pessoa correta é ser muito cheio de... Não, nós temos que ser correto. E nós não fazemos mais do que obrigação de ser correto. Quando eu começo o culto na hora certa, eu estou sendo honesto com aquelas pessoas que chegam. Respeito. Imagina se Deus falhasse em alguma coisa. Todos nós morreríamos em questão de minutos. Então, são coisas simples e básicas que a gente ensina no dia a dia. Essa semana nós estamos trabalhando lá no livro de Neemias. Estamos lendo o livro de Neemias, capítulo 1, cada um lê um versículo. Depois a gente comenta o livro de Neemias. E nós começamos a trabalhar também na santidade. O tema do nosso acampamento será santidade ao Senhor. Então, cada dia nós estamos trabalhando com um versículo. A pessoa decora versículos. E à noite a gente fala. Às vezes a gente pega aleatório e fala, fulano de tal vai falar um versículo. Aí chega lá e fala. Como que nós queremos enfrentar o maligno se a gente não conhece Bíblia? Tem como, nem parte para cima. Partiu, você vai levar. Você vai ter confusão na mente, vai ter desânimo, vai ter angústia, vai ter depressão e tudo aquilo que ataca a alma. Então a palavra de Deus, ela funciona como uma proteção na nossa mente. Então, é ministrado. E nós estamos falando muito sobre honestidade. Aonde não tem honestidade, não tem santidade. Olha, eu sou santo, mas eu sou desonesto. Então você não tem nada a ver. Quem gosta de fazer negócio com pessoas desonestas? Nem Deus. Eu sou santo, eu venho à igreja, sou ali santo, eu uso terno, tenho Bíblia, mas lá fora os meus trabalhos é tudo desonesto. Eu falo que vou fazer alguma coisa e faço diferente. Você não tem nada a ver com Deus, mais a ver com o diabo. Nada a ver. O apóstolo, todo mundo não é certo. De vez em quando eu falo uma meia-verdade. A meia-verdade é pior do que a mentira. Tem meia-verdade. Ou é assim, sim ou não, não. O pastor disse é de procedência maligna. Então, são coisas básicas.
Então levar, né? Não sei. A gente está trabalhando, fazendo aquilo que o Espírito de Deus pede para nós fazermos. Então, o teu esposo, essa semana nós trabalhamos muito com a vida dos esposos. Dê valor à sua esposa. A sua esposa possa estar andando no mesmo patamar da sua vida espiritual. Mesmo. Quando a sua esposa dizer, olha, eu não vou à igreja não, você já fique preocupado. Porque os dois são entradas, são portas para o inimigo entrar num lar. Estamos trabalhando. Brincamos até com eles ontem, mas atrás disso daí, né, tem uma realidade muito grande. Olha, se a tua esposa está com o joelho no chão orando, para Deus tirar a pedra de tropeço do caminho dela, aquela semana você fica preocupado, ore mais, porque né, Deus pode tirar. Fique preocupado. Tudo isso a gente ministra ali, porque como só tem homens, então a gente pode entrar em áreas que eu não poderia entrar aqui, porque aqui tem adolescente, tem jovens, então você tem que entrar numa área que o cara fica chocado com aquilo. Então tudo que nós fazemos, nós estamos abrindo portas para o inimigo entrar na nossa casa. Depois a gente reclama, apóstolo, eu estou vindo à igreja, mas a minha casa não sei. Não, você sabe sim. Você abriu a porta para o inimigo entrar, e ele entrou, está tendo acesso ali na sua casa. E ele vai começar a atingir aqueles que estão frios espiritualmente. E claro que se não tiver uma reação, ele vai entrando em todos. Aí está o motivo. Porque o que está acontecendo? A minha esposa era uma mulher de Deus. Será que ela vai ser uma mulher de Deus? Já tem a garantia? Tempo, ela precisa manter aquilo, não precisa manter? Tem que manter ou não manter? Se ela chegou e teve a condição de ser uma mulher de Deus até aquele momento, o que ela fez para se tornar uma mulher de Deus? Ou o que ela está fazendo para permanecer uma mulher de Deus? Qualquer brecha o inimigo entra. Ele é igual o rato, parece que ele não tem osso. Acho que rato não tem osso, né? Eles entram em brecha assim. Agora o inimigo não tem osso, porque ele é espírito. Ah, porque eu estou na igreja, eu vou aos cultos. Está sendo ministrada a palavra. E o que você está fazendo com isso? Ou o que vai fazer com isso? Então Neemias, ele detectou o problema. A partir do momento que eu detectei o problema, eu vou corrigir aquilo. Para o inimigo não ter acesso mais. Ah, eu detectei o problema, mas vai fazer o quê, né? A vida é assim mesmo. Aí é o fatalismo. Aí que o inimigo, ele se apodera mesmo. Então, o inimigo entrou. Por que ele entrou? Perder o propósito. Então nós, né, falando com os homens aí que estão na casa de Deus, você tem que exercer uma posição na sua casa. De quando tem que reunir a família lá, porque a gente está fazendo isso, não está dando certo e tal. Mas peraí, por que está acontecendo isso? Deus está falando para ir para um caminho, você está indo para o outro? E vai dar certo? Não. Não é porque eu estou aqui no culto que vai dar certo as coisas na minha vida. Não. A palavra de Deus é ministrada. Porque tem gente que pensa, seria bom, né? Pôr a mão na cabeça, orar, expulsar o demônio de todo mundo. Dali, menos de um mês, o planeta Terra já estava tudo certo. Existem demônios que nem um pastor desse mundo pode expulsar de você. Nenhum.
Quer ver? Está com a Bíblia aí, pastor? Abra sua palavra em Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, Efésios, capítulo 4, versículo 27. Pode ler, pastor. E não deem lugar ao diabo. E não deis lugar. Para quem Paulo, escrevendo os Efésios, ele está falando para o mundo lá fora ou está falando para nós? Ele está pregando para o ímpio lá fora ou está pregando para nós? Ele está pregando para a igreja de Éfeso. Não deis lugar ao diabo. Não está aí, pastor? Amém. Então veja bem, mas o que é dar lugar ao diabo? Ele fala um dos motivos que nós podemos abrir brecha para o diabo. Então veja bem, versículo 25, ele diz assim: exortações à santidade, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Quem gosta de mentiroso aqui? Quem já foi prejudicado com a mentira? A mentira é uma das maiores armas de Satanás. E a mentira hoje é contada como uma verdade. Tamanho caos que nós estamos vivendo. Então, falar a verdade. Se eu viver uma mentira, enquanto não consertar aquilo, o diabo tem acesso à minha vida. E aquilo ali, durante aquela semana, enquanto não houve conserto, a tua vida vai tendo problemas. Você vai tendo pesadelos, vai tendo, por exemplo, uma esposa começa a pensar coisas ruins com relação ao seu esposo, porque o inimigo teve acesso. O inimigo não vem trazer amor, ele vem trazer ódio. O inimigo não vem trazer confiança, ele vem trazer desconfiança. Então, o que é uma pessoa perturbada? Que muitas vezes, espera, vou lá, vem cá, está perturbado? Vem cá, vamos fazer a perturbação. Sai! 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 Saiu? Fala, saiu. Foi abençoado? Amém. Amém. Aí lá fora ele continua mentira, o diabo entra novamente. Não é? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O apóstolo, mas eu vi uma pessoa na igreja irada. Aqui está dizendo para nós não ficarmos irados? Não, está dizendo que você ira, mas não se põe o sol, você vai consertar aquilo naquele dia. Não está dizendo isso aqui? Ireis e não pequeis. Porque diante de uma situação a qual eu estou, há da própria pessoa, você ficar indignado com aquilo. Agora, diante de uma situação que você deveria ficar indignado e você não fica, aí já é outro problema. Então, dentro da tua própria casa, teve ali um episódio que você ficou indignado. Você vai chegar e vai falar, claro que você não vai, bater, isso é outra coisa. Você fica irado com aquilo, fala, você levanta ali, não é possível, aconteceu. Dali um pouquinho você conserta aquilo. Ou seja, você não vai ficar com a ira daquela pessoa ali, aquela ira. Porque quando nós estamos irados, quem está sendo prejudicado? Nós mesmos. Nosso organismo não está funcionando como deveria funcionar. Nós perdemos o contato com Deus, as minhas emoções não estão sendo tratadas de uma forma legal, isso vai refletir no meu corpo. Muitas pessoas que não consertam isso, não conseguem nem dormir à noite. E as que dormem têm pesadelos, têm perturbações.
Então eu estou dando lugar ao diabo, não estou? Aquele que furtava, não furte mais, 28. Antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graças aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selado para o dia da redenção. Aí ele fala aqui, né? Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Apóstolo, mas eu sou colérico. Mas é um colérico agora transformado pelo Espírito de Deus. Né? É um colérico transformado pelo Espírito de Deus. Eu tenho 39 anos seguindo Jesus. Pois 39 anos eu nunca dei um tapa em ninguém mais. Nunca. 39 anos. E nesses 39 anos, a gente é tentado. Nos 4 anos que eu trabalhei numa empresa, antes de converter, sempre a gente saía ali, saía no tapa com alguém. Você não dentro da empresa não, mas lá fora, você espera lá fora que nós vamos resolver isso daí. E claro que o inimigo não deixou de ser inimigo onde eu trabalhava. Os caras tentavam mais ainda. Claro, você ficava irado, mas não falava, espera lá fora que nós vamos resolver, porque agora eu sou de Deus. 39 anos. 32 com ela. Nunca dei nem um beliscão. E nem levei. Né? Não, porque eu sou colérico. Não, peraí. Você é um colérico agora, tratado pelo Espírito de Deus. Tratado pelo Espírito de Deus. Porque senão eu estou dando lugar ao diabo. Enquanto não consertar aquilo, o diabo tem acesso à minha vida. Aí começa a dar problema no trabalho. Se é um pastor da igreja, começa a dar problema na igreja. Se é um pai de família, começa a dar problema na família. Que o inimigo está tendo acesso ali. O apóstolo, qual é a forma da gente sair disso? É receber uma oração do Senhor? Eu posso orar por você. Mas não é a minha oração que vai resolver aquilo. Lê para mim aí, pastor. Tiago 4:7. Vamos caminhar no propósito de Deus ou não? Isso, estamos falando aqui como a gente caminha. Glória a Deus. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Isso, quem tem que fazer isso? Diga, eu tenho que fazer isso. Então, aquilo ali, a palavra de Deus fala que é errado. Por que é errado? Eu estou entrando no território do maligno. Estou indo para o território do maligno. E eu tenho que voltar para o território de Deus. Quanto mais eu permaneço naquele território devido à minha vida errada, o inimigo não tem dó. A função dele é matar, é roubar e destruir. Então eu tenho que sair dali imediatamente. Então, você inou, né, teve aquele momento, ficou meio chateado. Fala assim, ô Espírito Santo, me ajude. Dali um pouquinho sai aquela ira, tá? Você já entrou no estado normal. Quem fez o reencontro aí? Lembra quando a gente ministra sobre o colérico? Que ele, diante de uma situação, por exemplo,
Até o sangue da pessoa, o sangue, ele é contaminado pela cólera. Então, uma pessoa que fica o tempo todo irado com uma coisa, o corpo dela está tendo problemas. Então, quanto mais nós buscamos a santidade, mais saudável nós seremos. A santidade, peraí, você está diante de uma pessoa tola, que não sabe nem o que está falando. Então, santidade nos leva para uma vida saudável em todos os sentidos. Todo sentido, espiritual, emocional e física. Porque aí nós vamos viver, caminhar no propósito de Deus. Agora eu quero ler alguma coisa com você também aqui. Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então Deus, ele mantém em perfeita paz todo mundo? Não. Ele mantém em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, quando nós confiamos em Deus, e claro que confiar em Deus não é simplesmente um sentimento, né? Confiar em Deus, existe aí um leque muito grande. Então, confiar em Deus, eu estou diante de uma situação difícil, mas pelo fato de andar no propósito de Deus e caminhar no propósito de Deus, eu sei que aquilo ali vai ser resolvido. Então, ele não vai ficar ali, né, desequilibrado, perder o sono, perder o apetite, e uma série de coisas. Não, ele vai estar confiante no Senhor, de que aquela situação será resolvida. Se não existe remédio melhor do que isso. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A maioria de pessoas que comenta esse versículo, eles param aqui. Eles só falam assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eles trouxeram o versículo só uma parte do versículo. Mas a Bíblia não fala isso. Ele diz daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é? A sua Bíblia está assim ou não? Romanos 8:28. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí tem vírgula. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ah, pastor, está acontecendo umas tragédias na minha vida, mas o que eles falam? Deus sabe todas as coisas, né? E segundo, né, acontece porque eu amo a Deus e tal, mas só que aquilo ali é um tempo muito longo. Por que está tendo aquele tempo muito longo e não é resolvido? Será que Deus, ele quer te castigar e deixar você com aquele problema até morrer? Não, Deus não é assim. Mas muitas vezes, por que não acontece aquilo na nossa vida? Porque nós não estamos andando de acordo com o propósito de Deus. Nós estamos andando de acordo com o nosso propósito. E nós queremos que Deus abençoe o nosso propósito. Compreendeu, irmão? Outra situação, as pessoas têm medo de andar no propósito de Deus. Da onde está vindo esse medo? Do inimigo. Não é?
adianta a gente falar que Deus tem dezenas e centenas de promessas, mas eu não ando no seu propósito. Por exemplo, trazendo para a vida do jovem, eu não vou entrar no propósito de Deus para eu ser um missionário, porque se eu entrar nesse propósito, eu não caso. É o contrário. É o contrário. Se você pretende casar, né? É o contrário. Então ele sai do propósito de Deus para entrar no propósito do homem. E quando eu entro no propósito do homem, quem entra naquele propósito? O inimigo. Não é? É o inimigo. Aí acontece, né? As tragédias. Aí você pergunta, mas como que Deus permitiu essa tragédia? Não foi Deus que permitiu. Foi a pessoa que teve escolhas erradas, porque saiu do propósito de Deus. Então, quando a gente sai do propósito de Deus, nós encostamos no inimigo. Aí, a pessoa, se é um esposo, ele começa a ter pensamentos ruins com relação à esposa, ele começa a ter perturbações, porque ele não está vivendo de acordo com o propósito de Deus. O inimigo se apodera daquilo, e ele precisa sair daquilo ali imediatamente. Não pode ficar ali, né, dando lugar ao inimigo, continuar dando lugar ao inimigo. Ele não pode. Ele tem que sair dali. Então entrou na vida de pecado, não fica gostando do pecado, não. Saia daquela região imediatamente. Peça ali para o sangue de Jesus Cristo, clamar o sangue de Jesus. Entra ali no teu quarto, fecha a porta, fala com o Senhor, Senhor, tire. Fala com o Espírito Santo de Deus. Tem 99% a nosso favor, mas o inimigo trabalha com 1%. Eu já contei aqui várias vezes como que o inimigo entra. Tem até uma ilustração. Alguns irmãos já ouviram isso, alguns não. Então nós vamos contar novamente. Para aqueles que já ouviram, para reforçar, e para aqueles que não ouviram, ouvir. Então tinha uma igreja, e a maioria de igreja tem portão ali, né? Tem ali o saguão. Às vezes tem uns que ficam na porta. Não fica? Fica ali na porta. Aí o inimigo falou, olha, eu quero entrar. Não, você não vai entrar aqui não. Ele ficou insistindo. Entra, não entra, entra, não entra, entra, não entra, não entra, porque o inimigo, ele é persistente. Entra, não entra, entra, não entra. Ele falou, não, aqui você não entra. Aí ele falou, deixa eu colocar só a pontinha do meu nariz aí. Eu quero colocar só uma coisinha do meu nariz. Aí a pessoa que estava lá na porta falou, então só o teu nariz? Só. Aí ele virou de costa. E entrou. Não é? Muitos não entenderam. Por isso que o inimigo está tendo acesso à tua vida. Não é? Ele ia entrar assim, então o cara estava lá e vai colocar só a pontinha no nariz. A hora que ele colocar a pontinha no nariz, eu fecho. O inimigo virou. Aí ele entra. Ele entra com o nariz tudo e com o corpo todo. É inimigo. Ele não tem dó. Tem? Não. Então a Bíblia ensina tudo isso. Porque Deus quer que nós tenhamos uma vida abençoada em todos os sentidos. Não quer? Aqui no propósito mesmo que nós lemos, ele fala sobre isso.
lá em Isaías 55. Então, quando a palavra de Deus se trata de pecado, é porque aquilo ali traz uma consequência muito danosa a nós e também àqueles que vivem próximo de nós. Então ele diz assim, versículo 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que o vosso pensamento. Porque assim como desce a chuva, a neve do céu, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecunde, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. E saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Diga aleluia. E montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aqui dá um sentido de tudo que nós estamos fazendo, Deus abençoando. Mas por que não abençoa? Porque nós queremos andar de acordo com o nosso propósito. Deus, não meta nisso não, deixa que eu resolvo. Quem entra ali? O diabo. Aí muitas vezes o líder que não sabe ministrar, fica orando para aquela pessoa, orando, e quanto mais ele ora, a situação vai piorando. Porque aquela pessoa não quer conserto. Aonde não tem conserto, não tem bênção de Deus. O apóstolo, como que eu sei? O senhor não tem uma profecia sobre a minha vida, o que vai acontecer até o final do ano? O que você está fazendo agora? Diga, aquilo que eu planto, eu colho. Tudo que você está fazendo agora, você vai colher daqui a um tempo. Certeza absoluta. A não ser que se arrependa daquilo. Chega diante de Deus, me perdoe, estou andando por esse caminho errado. Andar por caminho errado não é desviá-la, não. Tem gente que pensa que é desviá-la. Não. Dentro da igreja a pessoa anda por caminhos errados. Conserte aquilo. Começa a plantar aquilo que Deus ensina na sua palavra. Se eu quero ter uma família abençoada, tua família está toda destruída. Quero ter uma família abençoada. Não adianta você trazer o teu esposo para a igreja, os teus filhos, se você anda numa vida de mentira. Primeiro conserte a sua vida. Quero trazer minha família para a igreja, que em casa está tudo bagunçado. Ali é tudo bagunçado. Eu estou irado. O diabo. Mas está mentindo. Vai lá no trabalho, rouba o patrão. Não, eu nunca peguei um dinheiro lá, apóstolo, nunca. Mas enquanto o teu patrão não está, você não trabalha, você está roubando ele. Porque tem gente que pensa que roubar é só quando põe a mão em alguma coisa. Não. Você não trabalha, o teu patrão não está pagando ali? Paga ou não paga? Então o patrão não está. Parece que quando o teu patrão sai, Deus sai junto com ele. Não sai? Sai. Agora está livre, eu falo para os levitas lá. O apóstolo não está. Né? Aí eu falo para eles, então Deus saiu comigo. E quem ficou aí com vocês? Não é?
Quem ficou aí? É melhor Deus ficar aí também. Então ele quer consertar a família e quer trazer a família para a igreja, mas não quer conserto. Aí tem uns que vêm a primeira vez e falam, mas vem cá, você está ouvindo tudo isso? E não consertou ainda? Então ele não quer conserto. Ele quer trazer a família para a igreja, mas não quer conserto. Precisa ter conserto. Você quer ganhar o teu patrão para Jesus, mas está roubando dele. O patrão saiu, você trabalhar não, liga o celularzinho, já manda um para outro e tal, vamos ver videozinho, vamos ver o que lá. Aquele que nós prestamos conta está ali. Digo, os olhos de Deus estão por toda parte. Patrão estando ou não estando, eu tenho a minha obrigação como honestidade. Estou roubando o meu patrão, mentindo. Chega atrasado, deveria falar, não, eu dormi até mais tarde. Dormi. Ah, porque eu estava vindo aí, o metrô também, os povo aí coloca a culpa no governador, então, o cara vira aí, já vira um pandemônio. Aí o capeta fala, hoje eu vou te usar. Aquele dia é um dia de tormento. Dá tudo errado. Até o web rádio não entra. Você deu lugar ao maligno. Vamos dar lugar ao Espírito de Deus. Tá bom, irmão? Deixa essa palavra contigo e para você também que acompanha online. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E bênção de Deus é condicional. Se eu obedecer a palavra, eu terei. Não é melhor estar obedecendo a palavra e viver em paz com Deus? É ou não é? Para ver as coisas fluindo? É. Bom, Deus abençoe. Até amanhã, às 9 na web.